Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus dizia a eles: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Abaixe sua cabeça, nós cantamos: Senhor, quero ouvir tua voz. Este é o momento. Peça para Deus falar com você. Senhor, que o Senhor encontre hoje aqui solos bons, que o teu Espírito faça o nosso coração receber essa semente e dar muito fruto a partir de hoje. Nós estamos dentro da igreja, então o diabo não tem autoridade aqui, ele não vai roubar nenhuma semente hoje. Pedimos que o Senhor haja para a tua glória, Deus, para que o teu povo seja frutífero. Amém. Meus irmãos, vocês já viram que às vezes a gente recebe o mesmo conteúdo, mas os resultados são diferentes? Você já viu quando você vai ver um filme e você vai com algum grupo de amigos e você está muito focado no filme, você quer prestar atenção, e os seus amigos não estão nem aí, está mexendo no celular, vai comprar pipoca toda hora. Daí chega no final do filme, esses amigos falam assim: não gostei do filme, nem entendi. É lógico que não vai entender, né? Toda hora saiu para fazer alguma coisa. Geralmente pode acontecer isso, da gente receber o mesmo conteúdo e ter resultados diferentes. Um jogo de futebol, por exemplo. Outro dia eu vendo futebol com alguns amigos meus, e eles falaram assim: nossa, mas fulano está jogando bem demais. Aquele jogador do Atlético, Nacho. Eu falei: que jogo que vocês estão vendo? Não está jogando nada. Interessante que, né? A gente está vendo a mesma coisa em percepções diferentes, porque essa parábola ela vai falar de uma semente, a mesma semente, e ela gera resultados diferentes, porque depende da maneira que você recebe aquilo que Deus vai te dar. Jesus, enfim, ele usa o barco. Não sei se vocês lembram, umas 2 ou 3 semanas atrás, Jesus tinha falado para os seus discípulos, que nós estamos pregando sequencialmente em Marcos. Então você que está acompanhando as pregações, talvez você lembra que Jesus falou para os discípulos: deixa um barquinho reservado para mim, que quando a multidão me apertar, eu vou precisar desse barco.
E agora no capítulo 4 chega o momento, Jesus precisa do barco, porque Jesus estava pregando sempre nas sinagogas, e Jesus tinha feito algo para os fariseus que era um absurdo. Jesus tinha curado um homem da mão ressequida numa sinagoga. Então, a sinagoga era como se fosse a igreja judaica. Então, entre aspas, a igreja judaica não queria mais que Jesus fosse o pregador da igreja. Você pode imaginar isso? Jesus, o pregador, a gente manda Jesus embora, a gente não quer ouvir mais ele. Mas Jesus, ele não é aquele pastor que é um pastor que fica sem campo. Não sei se vocês já participaram de reunião de presbitério. Tem alguns pastores que estão sem campo, porque não tem uma igreja para ele pregar. Jesus não tem esse problema. Se a sinagoga não quer ouvir ele vai pregar na praia. E o barquinho, no versículo 1, diz que agora ele se torna o púlpito de Jesus. Jesus entra no barco, ele senta, ele se afasta um pouco da multidão, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Jesus vai um pouquinho no mar. Eu não sei, eu não entendo de acústica, não entendo de som. Talvez o Juninho pode me explicar. Porque dizem, eu vi comentários bíblicos que Jesus ali, longe da praia, o vento levava o som acústico. Faz sentido. Então esse era o púlpito de Jesus, era o campo ministerial dele. E Jesus, ele tem que gritar. Seria mais ou menos eu começar a pregação hoje e falar: escutem! Jesus tinha que gritar porque a preocupação maior dele era para que as pessoas ouvissem. E ele vem falar que ele é o semeador. Ele é aquele que está jogando sementes. Uma semente, por exemplo, de um milho, ela pode gerar 2.000 sementinhas de milho. Jesus faz essa analogia que ele é um semeador, e no versículo 14 fala que o que ele semeia é a palavra de Deus. E é interessante que essa semente que Jesus semeia, ela é poderosa por si mesma. O resultado não depende da qualidade do pregador, embora Jesus é o melhor pregador que já teve. A pregação do Evangelho não depende das qualificações do pregador. Os resultados dependem da semente e do solo. Tanto que no versículo 26, Jesus conta outra parábola falando sobre isso. Ele fala: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. O Evangelho é tão poderoso que os pregadores têm que semear, pregar e têm que ir dormir, descansar. Como eu queria ser assim. Eu gravo a mensagem, depois eu vou em casa ouvir, hoje ainda, para saber se eu não falei nenhuma bobeira. Que a gente tem que confiar no poder dessa semente, no poder dessa palavra. Então diz que essa palavra é uma semente que você prega e você pode dormir, porque ela vai gerar um resultado, porque o poder está na semente. Todo crente é um solo. Nessa parábola, o solo é o nosso coração. Mas nós também, todo crente é um semeador. E os resultados dessa semeadura não dependem da nossa qualificação. Eu participei de um encontro agora, que as melhores ministrações não vieram dos teólogos, dos pastores que fizeram o seminário. As melhores ministrações vieram para o meu coração de homens que sentam no banco aí a semana inteira. Diáconos, presbíteros, que não tem nenhum título na igreja. Porque o poder não está em quem prega, o poder está na semente. Então nosso tema hoje é que não basta a semente ser boa, mas também hoje você tem que analisar o seu coração, se o seu coração é um solo bom para receber a palavra de Deus. Porque aqui as porcentagens dessa semeadura, elas nos preocupam. Apenas 25% dão resultado. O problema está na semente? Não. O problema está na onde? Nos corações. De 4 lugares que essa semente cai, apenas um dá resultado, 25%.
75% das pessoas que recebem a semente, não se assustem, elas vão para o inferno. É isso que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. 75% das pessoas que ouvem o Evangelho vão para o inferno. Não porque nós somos salvos por dar fruto, mas a nossa vida, a nossa árvore vai mostrar se nós cremos nessa palavra ou não. Por exemplo, você não tira limão de uma macieira. Trazendo para nós, você tira fruto do Espírito de quem recebeu a semente, de quem creu nessa palavra. E o nosso primeiro ponto que é importantíssimo para nós, para a gente ser uma terra boa, é a preocupação de Jesus, no versículo 3. No versículo 3 há uma exclamação, por isso que eu falei que Jesus grita, escutem. Meu irmão, escuta a palavra. Jesus está totalmente preocupado que a gente escute, porque no versículo 9 ele vai falar novamente. Depois de pregar a parábola, ele fala: e Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim? Todo mundo tem ouvido? É raro a gente ver uma pessoa que teve algum acidente, que tirou um ouvido. O que Jesus está falando? Tenham ouvidos espirituais. Há uma surdez espiritual que o Espírito Santo precisa abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir. Jesus ele vai falar várias vezes. Olha o versículo 20, ele fala novamente, o 23, desculpa. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Os nossos ouvidos é um órgão essencial para a nossa salvação e para que nós possamos frutificar na nossa relação com Deus. Passa pelo ouvido, nós precisamos ouvir essa palavra. E por que nós temos tanta dificuldade de ouvir a Deus? Porque nós não queremos ouvir a repreensão do Senhor. Em Salmo 81 diz o seguinte: mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Deus está falando o que do povo dele do Velho Testamento? O meu povo não quis me ouvir, o meu povo não quis me obedecer. E Deus fala: se eles apenas me ouvissem, eu já teria dado vitória para eles. Ah, irmão, se nós ouvíssemos a Deus, se nós ouvíssemos o Senhor e acolhêssemos essa semente, essa palavra, a nossa vida já estaria dando muito fruto. A nossa igreja já estaria dando muito fruto. Mas o nosso coração é obstinado a uma surdez espiritual da gente não querer ouvir a Deus. A salvação vem por ouvir. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10:17: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você quer que alguém seja salvo? Você quer ser salvo? Você quer frutificar? Ouça, pregue a palavra. Alguns anos atrás saiu um comentário bonito que falava assim: pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Não existe isso. Para que as pessoas entendam o Evangelho, é necessário que haja palavras, porque o Evangelho é uma explicação de quem Jesus é e o que Ele fez. As pessoas não vão se converter olhando para a minha vida, embora devem olhar para a minha vida e ver um seguidor de Cristo. O poder não está no meu testemunho, o poder está na semente, ela que é poderosa. As pessoas sempre vão achar defeitos em nós e desculpas para não seguir a Jesus. Essa semana passada eu ouvi 2 comentários. Comentário de um que falava assim: eu tenho dificuldade na igreja, eu sou tão simples, e os pastores usam terno, e eu fico constrangido. Daí outra pessoa me falou assim:
mas a palavra de Deus é algo muito sério. Para pregar, os pastores têm que usar terno. Está vendo que a gente nunca vai agradar todo mundo? Tem gente que acha errado usar terno, outros acham que tem que usar terno. A gente nunca vai agradar alguém para que essa pessoa seguir a Cristo. Ela precisa da semente. Mas aqui nós vemos que há um inimigo que quer que você não ouça. Esse inimigo quer que você não receba semente. Qual o principal inimigo? O primeiro é o diabo. Olha o versículo 4. Versículo 4 diz: acende a luz aqui para mim, por favor, senhor. Versículo 4 diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Depois Jesus explica o que é isso, no versículo 14. Versículo 14, Jesus disse: o semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Aqui mostra uma semeadura num coração tão duro que não tem nem terra. É o que nós vemos em Provérbios, que nós lemos na hora da confissão de pecados. Quando a gente endurece o nosso coração, a gente cai em desgraça. Então a analogia que Jesus está fazendo nessa parábola é: há corações tão duros que não tem solo. É como se a semente caísse à beira do caminho. E a ilustração que Jesus usa é que vem as aves e comem a semente. Depois, explicando a parábola, Jesus diz que esse que come a semente é o próprio diabo. O diabo não quer que você ouça a palavra. Esse coração está tão duro que ele não acolhe a palavra. A semente fica exposta, então as aves no céu veem aquela semente exposta. O diabo vê que você tem um coração duro, ele rouba a palavra. O principal interessado que você não venha à igreja ouvir a palavra, que você não venha no estudo bíblico, é o diabo. E muitas vezes a gente cede a ele, vem as tentações, vem o desânimo, e a gente não vem à igreja, e a cada domingo é uma semeadura diferente. A palavra sendo semeada hoje é uma, domingo que vem vai ser outra. Todo domingo é uma semeadura. Então aqui, ele é o maior interessado, e você não pode ceder a essa tentação. Por isso é tão importante esse momento que nós prestemos atenção na palavra. É importante que nós preparemos o nosso coração para ouvir a palavra, porque o diabo não quer que a gente receba a palavra de Deus. Porque se você receber a palavra de Deus, você será um solo bom. E um solo bom, Jesus te arranca das trevas e te leva para o reino do Filho do seu amor. E a sua vida vai dar frutos. A sua vida será abençoada, a sua família será abençoada. E há um inimigo das nossas almas que não quer. Por isso o principal objetivo do diabo é parar a pregação do Evangelho. É que você não ouça e não receba essa palavra. Você vai deixar ele fazer isso? Não vai deixar, eu espero que não. Mas veja que agora há uma revelação maior de Jesus para aqueles que têm interesse. Jesus joga essa parábola, e é importante que a gente entenda ela, porque Jesus disse no versículo 13 que se a gente não entender essa, nós não vamos entender nenhuma, porque essa é a mais simples, é a única parábola que Jesus conta e depois explica. E do versículo 13, do 10 até o 13, diz que agora Jesus explica a parábola para aqueles que têm interesse para os seus discípulos. Olha o versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Aqui Jesus agora está sozinho com os 12, está sozinho com os demais que tinham interesse em conhecer a Deus. Porque a multidão, nós já falamos isso em outras pregações, a multidão estava interessada apenas no que Jesus poderia fazer por elas.
Mas agora Jesus fica a sós com aqueles que de fato querem conhecê-lo. E diz que eles começam a fazer perguntas para Jesus. Eles têm interesse pela palavra, eles têm interesse por conhecer. Eles já demonstram ser um solo bom, porque o solo bom é esse que quer estar perto de Jesus, que quer conhecer mais. E são esses que Jesus se achega. No versículo 34 de Marcos capítulo 4, Jesus disse: e sem parábolas nada lhe falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Para a multidão, Jesus conta a parábola para que eles não entendam. Como assim, Gabriel? Para que eles não entendam? Jesus não quer que eles entendam? Não é eu que estou dizendo isso. É o próprio Jesus que disse no versículo 12. Jesus não explica para eles, para que eles não entendam, para que eles não se convertam, porque Jesus já sabe que o coração deles está tão endurecido que eles já negaram a única oportunidade de ser salvos. Jesus quer se explicar, Jesus quer aprofundar o discipulado com aqueles que têm interesse, com aqueles que estão sozinhos com Jesus e agora fazem perguntas para Ele. Como nós devemos nos preparar para receber a palavra de Deus? Eu quero colocar ali a pergunta do nosso catecismo, por favor. Como que eu faço para ser um solo bom? Como que eu faço para ser como esses que ficam sozinhos com Jesus? O nosso catecismo fala como devemos ouvir a palavra de Deus. A pergunta é: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Pode deixar essa realidade. Todas aquelas referências bíblicas vão nos mostrar isso, que eu devo me preparar para receber essa palavra, que eu devo buscar conhecer mais, porque quem se achega para o discipulado, quem quer crescer, Jesus fala que a esses é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus não revela os seus mistérios do reino para a multidão, Jesus revela os mistérios para aqueles que se achegam a Ele para conhecê-lo mais, porque aqueles não vão entender. Por isso, meus irmãos, é tão importante que nós possamos não apenas vir à igreja no domingo, porque talvez essa pregação ou outras pregações vai gerar dúvidas em você. É importante que nós tenhamos na igreja grupos familiares, que nós queremos em breve ter isso, para que nós possamos ter pequenos grupos, 8 pessoas, que se reúnem ali para fazer perguntas, e esteja ali um irmão mais experimentado para poder explicar a palavra de Deus. É importante que você venha na escola bíblica domingo de manhã, para que você possa fazer perguntas, para que você se aprofunde nos mistérios do reino de Deus. Porque vai dizer que tem um solo rochoso, que é o próximo tema, tópico, que esse solo rochoso ele não tem raiz em si mesmo, porque são pessoas rasas na palavra de Deus, e essas também não podem dar frutos. Então você orou hoje para receber a palavra de Deus? Você está recebendo essa palavra com fé? Você vai guardar essa palavra no seu coração para que você frutifique? É assim que o nosso catecismo fala que devemos ouvir a palavra de Deus. Vamos agora ao segundo inimigo, que é o solo rochoso, versículos 5 e 6. Versículo 5 diz que outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação está no versículo 16. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chegam a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Pessoas que não têm profundidade, que não têm raiz, até gostam, recebem com alegria a palavra de Deus,
ouvem que Jesus é o Salvador, ouvem que Deus tem promessas, ouvem que Deus é bom. E quem não gosta de ouvir essas mensagens? Mas são pessoas que não se aprofundam, não perguntam para Jesus em particular, não fazem um discipulado e diz que não tem raiz. E daí quando vem as angústias e a perseguição por causa do Evangelho, essas pessoas não aguentam o sol quente do meio-dia. O sol quente do meio-dia vem e seca aquela plantinha que está nascendo e a planta morre. Seria mais ou menos assim: você recebe com alegria a palavra, mas começa a vir as perseguições na escola. Agora você é um crentinho? Agora você anda com a Bíblia debaixo do braço? Começa a vir as perseguições na família. Você vai abandonar as nossas tradições familiares? Você vai se tornar um crente? Começa a vir a angústia: nossa, eu vou ter que deixar esse pecado mesmo? Não tem nenhum problema, porque não tem raiz. Pessoas que apenas se alegram com a palavra, porque não tem raiz, não entendeu que para seguir Jesus é necessário tomar a sua cruz e segui-lo. É necessário que nós não renunciemos a nós mesmos para segui-lo. Então o nosso segundo inimigo, o primeiro é o diabo, o segundo inimigo sou eu mesmo, porque eu não quero renunciar a tudo para seguir Jesus. Não tenho raiz, não quero discipulado, não quero crescer. Terceiro inimigo agora é o mundo, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. A explicação está no versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Essa é onde a semente vai, e a semente começa a crescer, mas junto com a semente tem espinhos, e Jesus fala que esses espinhos começam a sufocar agora essa planta, e ela não consegue crescer para dar fruto. E Jesus vai explicar que esses são sufocados pelo mundo. Eles querem Cristo, mas eles querem também o sucesso no mundo, o mundo pelo qual Jesus nos manda morrer para Ele. É um coração dividido, é um coração que quer Cristo, mas também não abre mão dos sucessos, dos aplausos desse mundo. É um coração que quer Cristo, mas não quer desagradar as pessoas. É um coração que ainda anseia pelas riquezas. É um coração que está totalmente preocupado, ansioso com as coisas deste mundo. Coração dividido não tem como dar fruto. Os espinhos sufocam a palavra. Em solo rochoso, geralmente as pessoas saem logo. Mas o triste é que, semeado entre os espinhos, são pessoas que permanecem na igreja. A árvore cresce. O problema é que a árvore não dá fruto, porque o coração é dividido. Eu quero Jesus, mas eu quero o sucesso desse mundo. Eu quero Jesus, mas eu quero os aplausos deste mundo. Eu quero Jesus, mas eu estou tão preocupado em me dar bem nessa vida, que eu não tenho tempo para crescer em discipulado, para arrancar esses espinhos. Mas vamos falar dos 25% solo bom. O versículo 20 fala o solo bom. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O solo bom, na verdade, ele é produzido por Deus, porque o nosso coração é um coração mau. Mas nós podemos ser terra boa na medida que nós cremos e nos posicionamos para receber a palavra de Deus. Não é impossível nós sermos solo bom. O solo bom é aqueles que querem conhecer mais de Jesus. São aqueles que ficam a sós com Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, explica para a gente que nós não estamos entendendo. Aqueles que querem o discipulado. O solo bom é aqueles que, quando entendem que Jesus é tudo para ele, renunciam o mundo, estão dispostos a tomar a sua cruz e seguir Jesus.
solo bom é aquele que quer ter profundidade, não se contenta em apenas receber uma pequena pregação da palavra, ele quer mais, ele quer mais. O solo bom é produzido pela graça de Deus, mas depende das suas decisões, das suas escolhas. Se o seu coração vai estar tão duro que nem tem terra, se você vai tirar essas pedras e esses espinhos, que o solo bom dá fruto. Alguns dão fruto rápido, alguns demoram um pouquinho mais. Alguns dão mais fruto, dá 100, alguns dá menos, dá 30 por 1. O importante não é a quantidade, o importante é se a minha vida frutificará em Deus. Qual solo você tem sido? A semente é boa, o solo do seu coração é bom. Você pode pedir para Deus sondar o seu coração hoje, Ele pode te mostrar, porque o nosso coração ele é enganoso também. Talvez você ache que o seu coração é bom para receber a semente, mas talvez ele não é. Salmo 139 diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista, ele fala: Deus, olha o meu coração, o Senhor conhece as minhas inquietações, o Senhor conhece essas pedras que estão aqui, o Senhor conhece se ele está duro, o Senhor conhece se tem espinhos que me atrapalham a receber a semente. Que talvez, meus irmãos, o seu coração está sendo atrapalhado para receber essa semente. E para você que tem sido atrapalhado pelo diabo, que rouba a semente, Cristo é mais forte e amarra o valente. Confie no Senhor. Se você percebe que há uma ação do diabo para te tirar do caminho, para que você não creia na palavra, para que você não se interesse pela palavra, peça ao Senhor, que é mais forte que Ele, para que Ele te liberte, para que o diabo não venha roubar a palavra, porque ele afasta as pessoas de ouvir o Evangelho. Às vezes você vai se reunir com algumas pessoas para ouvir a palavra, acontece tanta confusão ali que as pessoas não podem estar ali. Ore repreendendo na sua casa. Às vezes o inimigo vai começar a lançar em você desânimo para não vir ouvir a palavra. Não seja vencido por aquele que já foi vencido por Jesus. Se aprofunde nessa palavra, seja como os discípulos de Jesus. Quando o povão vai embora, eles se ajuntam a Jesus, para Jesus, explica para nós. E Jesus fala: para vocês é dado conhecer os mistérios, mas para eles não, porque eles não se interessam. Para você que não tem raiz, se arrependa. Para você que está com o coração dividido, peça para Jesus hoje ser tudo para você. Você que tem o coração dividido, peça hoje: Jesus, seja tudo para mim. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor hoje. Porque ser solo bom depende da graça de Deus, mas há a nossa responsabilidade de tomar as nossas decisões. Veja que o semeador não ara a terra antes. O semeador joga a semente. A responsabilidade de receber a semente é do solo, é sua. Não tem como eu abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos. Eu sou apenas um semeador aqui todo domingo. A responsabilidade de acolher a semente é sua. É lógico que é pela graça de Deus, mas há a sua responsabilidade. Você pode decidir hoje não mais deixar o diabo roubar a semente. Você pode decidir hoje tirar as pedras, ter raiz, abraçar o Evangelho, e não só essa alegria de ser cristão, mas também a parte difícil de estar disposto a enfrentar angústias e perseguições por meio e para o Evangelho de Jesus.
Você pode hoje tirar os espinhos, renunciar todas as preocupações deste mundo, essas preocupações que rivalizam com o Senhor como dono e rei do seu coração. Ou Jesus é tudo para o seu coração, ou Ele não é nada. Você pode hoje tirar os espinhos pela graça de Deus. E esses frutos vão começar em nós e através de nós. O fruto do Espírito começa em mim, na minha vida, mudança na minha casa, mudança no meu comportamento. E depois de frutificar internamente, agora a nossa vida começa a frutificar para fora. Eu começo agora a fazer coisas para Deus, para a glória de Deus, por amor a Deus. Nós precisamos dar frutos. Você quer orar por isso? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com aquilo que a sua vida tem produzido? Você tem sido esse milho que dá 2.000 sementes de milho? Se você não está satisfeito, eu quero orar hoje por você. Porque Jesus é poderoso, o Espírito Santo pode transformar o solo do nosso coração. E nós podemos ser esse solo bom que ouve a palavra e recebe a palavra. E o coração, o solo está limpo para poder produzir fruto. Mas antes de orar, eu quero semear mais uma vez o Evangelho no seu coração. Eu quero lançar mais uma semente. Ouça com atenção. O Evangelho é o seguinte: nós já nascemos em pecado, até as criancinhas. E ao longo da vida nós fomos nos afastando de Deus. Nós fomos vivendo nos nossos delitos, mortos espiritualmente. Nós somos merecedores da ira de Deus por causa disso. Nós merecemos o inferno por causa dos nossos pecados, por causa da nossa morte espiritual, por causa do nosso afastamento de Deus. É isso que nós merecemos. Mas o Senhor nos amou. E Ele nos amou e Ele enviou o seu Filho Jesus. E Jesus cumpriu a lei e a justiça no nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados, pagando-os na cruz. Ele ressuscitou, vencendo todos os inimigos. E através de Jesus e da sua obra, nós temos perdão, reconciliação com Deus. Através de Jesus e da sua obra, nós temos paz com Deus. Através de Jesus nós somos libertos. Através de Jesus nós temos uma vida em abundância. Esse é o Evangelho de Jesus. E Ele nos chama para nos arrepender de ter vivido longe dEle. Ele nos chama para nos arrepender de não ter raiz, anos na igreja e não temos raiz ainda. Ele nos chama para nos arrepender de ter um coração dividido entre Ele e o mundo. E Ele é perdoador e misericordioso. A semente encontrou o solo bom? Vamos orar para que sim.